Olá, boa tarde. Hoje, no Jornal Jurídico, uma notícia inédita. Ontem, no dia 24 de maio de 2022, uma operação conjunta das Polícias Militar e Federal ocorreu na Vila Cruzeiro, localizada no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo as forças de segurança, o objetivo da ação era prender líderes de uma facção criminosa que atuavam na comunidade. Entretanto, o desfecho da operação foi a morte de 23 pessoas. Agora eu passo a palavra para a nossa repórter, que está com uma moradora da Vila Cruzeiro. Boa tarde, Pietra. Boa tarde a todos os telespectadores que acompanham agora o Jornal Jurídico. Ontem, a intervenção que aconteceu na Vila Cruzeiro resultou em muitas consequências trágicas. Entre vítimas fatais está uma moradora da própria comunidade, atingida por uma bala perdida. Vamos vindo. Neste momento, estou ao lado da residente da Vila Cruzeiro, Isabela Pérez, que está muito atingida e muito emocionada com tudo que anda acontecendo. Isabela, consegue contar pra gente como foi tudo isso, o que aconteceu? Então, acontece meio do nada, ninguém avisa nada, e a gente só consegue perceber que está acontecendo pela movimentação na favela, onde todo mundo corre para dentro das casas, pega as crianças, e todo mundo começa a gritar ou chorar ou procurar algum familiar que foi atingido pelos policiais. E eu mesma tive que pegar meus filhos que estavam brincando na rua para proteger eles, porque querendo ou não é uma coisa que acontece com recorrência na favela, e querendo ou não, muita gente morre todos os dias por causa dessa violência policial. E querendo ou não, quem deveria defender a gente é quem mais causa violência dentro das favelas. A gente, infelizmente, passa por isso quase toda semana. E Isabela acaba se emocionando. Boa tarde, Pietra. Voltamos agora. Tivemos uma breve interferência por conta da nossa entrevistada Isabela ter ficado brevemente emocionada com todo esse relato. E agora podemos dar continuidade à entrevista, certo, Isabela? Então, eu gostaria de te perguntar, você conhecia alguma das vítimas que sofreu o ataque de ontem aqui na favela? eu conhecia a minha cabeleireira, acabou falecendo, a Gabriele Ferreira, que foi uma das brutalmente assassinadas por esse ataque policial que teve ontem. E eu perdi só uma pessoa, mas eu sei que várias famílias perderam mais de 3 pessoas por causa desse ataque. E querendo ou não, é uma situação muito triste, né? Que relato emocionante. Meus sentimentos a você e toda a sua comunidade. Pietra, agora eu passo a palavra para você. Que situação mais triste. Nesse momento, eu passo a palavra para a nossa ministra Alessandra Bassetti, que irá comentar um pouco sobre essa situação no âmbito jurídico. Alessandra, é com você. Boa tarde, Pietra, e boa tarde a todos. Este caso levanta novamente questões sobre o respeito aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição e decisões importantes do STF. A decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 635, reforça que as operações policiais devem ocorrer apenas em situações absolutamente excepcionais, sempre respeitando os direitos fundamentais, especialmente o direito à vida. A atuação nesses casos não pode ser baseada no uso excessivo da força, principalmente em áreas vulneráveis. Muito obrigada pelo seu tempo, ministra. Agora ouviremos a professora de Direito Constitucional, doutora Brenda Dubinski, que explicará a aplicação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à responsabilidade do Estado em casos de letalidade policial. Brenda, é com você. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Ou seja, mesmo que não haja dolo ou culpa direta, o Estado pode ser responsabilizado civilmente pelas consequências de suas ações. Como disse Roberto Bobbio, os direitos humanos são uma promessa a ser cumprida e cabe ao Estado garantir que essa promessa não seja violada.
Muito obrigada por essas informações importantíssimas, professora. Agora nós seguimos ao vivo com a nossa repórter Maria Eduarda, que está ao lado de uma representante das forças de segurança, trazendo a visão das autoridades sobre a atuação em situações como a de Vila Cruzeiro. Maria, é com você. Boa tarde, estou aqui com a Tenente Nicole Cup, da Polícia Militar, que falará sobre o posicionamento diante das críticas das operações realizadas na comunidade. Tenente, como a polícia vê que há alegação de excesso de força e violação dos direitos nas ações? Bom, boa tarde, pessoal. Certo, nós da Polícia Militar seguimos sempre a lei e os protocolos, mas é importante lembrar que muitas das vezes nós colocamos a nossa própria vida em risco para proteger a sociedade. Como reconhece o Superior Tribunal Militar, o uso da força é legitimado quando necessário e proporcional para garantir a segurança pública e preservar vidas. Cada operação é uma decisão difícil, mas o nosso compromisso é proteger as pessoas, inclusive os moradores das comunidades e os nossos colegas de farda. Além disso, as decisões reiteradas da Justiça Militar destacam que, em confrontos armados, os policiais devem agir com eficácia e rapidez, sendo resguardados pela presunção da legalidade de suas ações, desde que pautados pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade, como estabelece o artigo 144 da Constituição Federal. Muito obrigada pelo seu depoimento, Tenente. Voltamos com você, Pietro. Muito obrigada, Maria. Com todos esses depoimentos, encerramos a nossa reportagem de hoje, trazendo reflexões importantes sobre a letalidade policial, os direitos humanos e a responsabilidade do Estado. Agradecemos a sua audiência e seguimos acompanhando os desdobramentos desse caso tão relevante para a nossa sociedade. Até amanhã e uma boa tarde.